Como uma boa dona de casa, eu tenho um dia pra faxinar minha casa, que são todas as terças-feiras. E quando eu acabei de me mudar, que eu sou uma recém-casada, né, gente? Vai fazer 5 meses que eu sou casada, então eu sou recém-casada ainda. Mas quando eu me mudei, as terças-feiras eram muito bacanas pra mim, porque eu amava cuidar do meu lar com mais atenção. E algumas terças começaram a se passar e começaram a vir, e eu comecei a notar que a minha emoção, minha intensidade de ver as terças-feiras, elas estavam diminuindo. Eu já tava cansada demais, eu já tava pedindo forças pra Deus pra conseguir fazer as tarefas do meu lar. E aquilo parecia ser cansativo demais pra mim. Mas não somente dentro de casa. Eu me sentia mais desmotivada, eu acordava muito cansada, ia dormir cansada e acordava cansada. Eu só queria descansar, eu numa plena busca pelo descanso. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode passar de forma invisível nas nossas vidas, mas que tem o poder de nos paralisar. Hoje nós vamos falar sobre preguiça. É exatamente sobre isso. Eu sempre pensei que a preguiça era algo do ser humano. Poxa, tipo, hoje eu tô com preguiça, sabe? Não tô tão disposta. Ok. Só que se você não prestar atenção nela, você pode viver uma vida com ela e você talvez não note a diferença, mas você vê as consequências. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então fique no vídeo, vem comigo que o papo é sério, meu Deus. Vocês viram, eu estou numa parede branca hoje. É que eu queria mais espaço, então vim numa sala vazia aqui da empresa pra falar sobre esse assunto que mexeu tanto comigo, que está mexendo tanto comigo. Assim, eu não sou tão perita no assunto. Confesso que sou uma jovem, mas que passa por esse tipo de situações, mas que graças ao bom Senhor, Espírito Santo, ele descortinou os meus olhos para falar sobre isso com vocês e para transformar a minha vida também. Era uma bela terça-feira onde tudo mudou e tudo aconteceu. Eu estava lá, uma terça-feira meio cansada para fazer as tarefas de casa, onde eu simplesmente notei que, poxa, eu estou com preguiça. E eu tenho acompanhado uma menina no Instagram, que talvez, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas se eu lembrar eu coloco aqui na descrição do vídeo, e ela coloca muitos conteúdos sobre preguiça. Não aqueles conteúdos que ficam falando, pare de procrastinar, essas coisas, né? Não, ela fala realmente de uma forma bíblica o porquê nós devemos rejeitar a preguiça e ser libertas dela para viver uma vida em adoração a Deus. E aquilo começou de alguma forma, a mexer muito comigo, a me confrontar de diversas formas. E eu comecei a acompanhar mais o perfil dela, ver o que ela estava postando para que eu pudesse, conseguir ver. Aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar na Bíblia sobre o que a Bíblia falava sobre preguiça. E a preguiça é basicamente como a fofoca. Nossa, é um pecado bem parecido, não é? Porque a fofoca, você não vê o malefício logo na frente. Você tá ali conversando sobre alguém e você nem percebe, mas você está pecando. É que nem a preguiça. Quando você faz uma coisa desleixadamente, você está sendo preguiçoso e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou ler alguns versículos com vocês que está lá em Provérbios, que vai dizer exatamente assim. Deixa eu pegar aqui. Provérbios marreta os preguiçosos, né? Em Provérbios 20 vai dizer assim, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Em Provérbios vai dizer também, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. E em Provérbios também vai dizer que um leão está lá fora, serei morto se sair. Então aqui a gente vê que a Bíblia, ela nos exorta de diversas formas o preguiçoso. Ela nos exorta, ela diz, ei preguiçoso, você não olha para as formigas? Elas trabalham dia e noite. E você aí, preguiçoso, você é que nem a dobradiça da porta. Sabe qual é uma dobradiça da porta, gente? Ela se mexe o dia inteiro, mas não sai do lugar. E é assim a vida do preguiçoso. Quem nunca trabalhou muito o dia inteiro e você não faz nada bem feito? Você só tá lá cumprindo seu horário, você tá lá fazendo porque seu chefe mandou. Ou você vai limpar a casa só porque você sabe que é seu dever limpar a casa. E você não consegue fazer em adoração ao Senhor. Mas lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23, vai dizer o seguinte, tudo que fizeres, faça de todo o coração como para o Senhor. E foi nesse dia que o Senhor confrontou meu coração. Eu estava lá, mais uma terça-feira, com preguiça de limpar a minha casa, onde o Senhor me deu um start. Ele disse, sabe quando ele tira a cortina dos seus olhos? Foi isso que aconteceu, amigas. Ele foi lá, tirou a cortina dos meus olhos e disse, isso é preguiça. E naquele momento, o Senhor me constrangeu e eu disse, Senhor, hoje eu peço que o Senhor tire todas as raízes de preguiça que há no meu coração. Eu peço que o Senhor tire. Não pertence a ti, porque se não agrada ao Senhor, não. Eu não terei dentro da minha casa e nem dentro do meu coração. Naquela noite, gente, eu limpei a minha casa como nunca antes. Até meu marido chegou em casa, meu Deus, que casa linda, que cheirosa. Ai...
Ele ficou muito contente, né? E eu também fiquei muito contente porque enquanto eu lavava roupa, enquanto eu lavava louça, eu fiz até jantar depois da limpeza, eu senti que eu estava glorificando o Senhor enquanto eu estava fazendo aquela tarefa. Foi exatamente assim que eu me senti. Eu senti, Deus, o Senhor está se agradando disso que eu estou fazendo. É isso que eu senti. Eu senti como se a graça dele estivesse naquele momento me abençoando, e eu fiz com o maior prazer a limpeza da minha casa. E no outro dia pela manhã, eu arrumei a minha cama antes de sair pro trabalho. E arrumei mesmo, não aquela arrumadinha, né, que a gente fala, estende, ok. Eu arrumei a minha cama, eu lavei a louça antes de vir pro trabalho. Então, eu comecei a notar essas diferenças em mim, e eu comecei a entender que, sim, é no ordinário também que o Senhor está. É no meu trabalho também que o Senhor está. Quando a gente fala que tudo que comais ou bebais, que está na Bíblia, né, seja pra glória de Deus, é sobre isso, sabe? O que você está fazendo? Será que o seu trabalho você está conseguindo glorificar a Deus? E eu comecei a me questionar, Deus, será que eu estou conseguindo te glorificar no meu trabalho? E as coisas começaram a mudar a partir daí. Contando esse breve relato pra vocês da minha história, da minha vida. Mas o que eu queria perguntar pra você é, muitas vezes a gente tem buscado resposta de Deus para as direções das nossas vidas, né? Incontáveis vezes que eu pergunto pro Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? E a resposta, às vezes, faça o que Ele já te pediu. Mas às vezes a gente tem preguiça de executar as coisas, né? A gente às vezes tem preguiça de fazer as coisas até para o Senhor. Mas hoje eu quero confrontar você, assim como eu fui confrontada, em adorar ao Senhor no seu dia a dia, arrumando o seu quarto, aquele teu roupeiro que tá bagunçado. Ai, o meu também não tá muito bem. Eu preciso arrumar o meu roupeiro também. Mas arrumar as coisas lá na sua casa, eu confronto nós dois, pra fazer isso a partir de hoje, a partir do momento que você está vendo esse vídeo. E eu quero saber, você vai fazer isso? Você vai se comprometer? Diga aqui nos comentários, estamos juntas, estamos juntos, vamos tirar isso do nosso coração, porque o Senhor quer que nós sejamos o quê? Prontas. A Bíblia fala diversas histórias na Bíblia sobre homens que foram chamados enquanto estavam trabalhando, gente. Eles estavam trabalhando. Eliseu estava trabalhando, Gideão estava trabalhando, Davi estava trabalhando. Eles não estavam lá se revirando na cama, se espreguiçando e questionando Deus, qual vai ser o meu momento? Não, eles estavam trabalhando, e naquele momento eles estavam glorificando ao Senhor. Então eu te convido a glorificar ao Senhor no seu trabalho, na sua casa. Não sei o que você faz na sua vida, mas tudo que você fizer, seja comer, seja beber, seja limpar o seu quarto, seja arrumar a sua casa, que seja para glorificar o Senhor, que nós possamos observar as formigas realmente, que trabalham dia e noite, glorificando ao Senhor, trabalhando arduamente, e nós não sejamos aquela que chega o momento da colheita e nós não tenhamos nada plantado, mas que nós sejamos assim, ó, prontas para fazer a vontade de Deus, cheia de alegria, sabe? Alegria, não fazer porque tem que fazer, porque teu chefe pediu, porque tua mãe pediu, porque teu marido precisa, não, porque o Senhor espera isso de você. Ele convida mulheres prontas, mulheres fervorosas, mulheres capacitadas, mulheres que estão alegres quando fazem a obra do Senhor. Então, é isso, gente. Ruth é um bom exemplo, gente. Ruth é um bom exemplo. Olha só onde tudo aconteceu enquanto ela tava lá, pegando as espigas de milho, sabe? Então, é um bom exemplo pra nós mulheres e pra vocês homens. Eu já citei 3 aqui, ó. Eliseu, Davi e Gideão, tá bom? Deus abençoe. Curte aqui o vídeo. Se me falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu quero muito ler os comentários. Eu já falei que é uma das partes minhas favoritas, é ler os comentários, ver as histórias de vocês, o nome de vocês, de onde vocês são. E é isso. Um grande abraço e bye!